Conta um Conto apresenta. Hoje não, com licença. Conta um Conto apresenta de Marina Colaçan, A Primeira Só. Era linda, era filha, era única. Filha de rei. Mas de que adiantava ser princesa se não tinha com quem brincar? Sozinha no palácio, chorava e chorava, dias e noites, sem parar. Não queria saber de bonecas, não queria saber de brinquedos. Queria uma amiga para gostar. De noite, o rei ouviu os soluços da filha. De que adiantava a coroa se a filha da gente chora à noite? Decidiu acabar com tanta tristeza. Chamou o vidraceiro, chamou o moldureiro, e em segredo mandou fazer o maior espelho do reino. E em silêncio mandou colocar o espelho ao pé da cama da filha que dormia. Quando a princesa acordou, já não estava sozinha. Uma menina linda e única olhava para ela, os cabelos ainda desfeitos do sono. Rápido saltaram as duas da cama. Rápido chegaram perto e ficaram se encontrando. Uma sorriu e deu bom dia. A outra deu bom dia sorrindo. Engraçado, pensou uma. A outra é canhota. E riram as duas. Riram muito depois. Felizes juntas, felizes iguais. A brincadeira de uma era a graça da outra. O salto de uma era o pulo da outra. E quando uma estava cansada, a outra dormia. O rei, encantado com tanta alegria, mandou fazer brinquedos novos, que entregou à filha numa cesta. Bichos, bonecas, casinhas e uma bola de ouro. A bola no fundo da cesta, porém tão brilhante que foi o primeiro presente que escolheram. Rolaram com ela no tapete, lançaram na cama e atiraram para o alto. Mas quando a princesa resolveu jogá-la nas mãos da amiga, a bola estilhaçou o jogo e a amizade. Uma moldura vazia, cacos de espelho no chão. A tristeza pesou nos olhos da única filha do rei. Abaixou a cabeça para chorar. Uma lágrima inchou, já ia cair, quando a princesa viu o rosto que tanto amava. Não era só o rosto de amiga, mas tantos rostos de tantas amigas nos cacos que cobriam o chão. Engraçado, são canhotas, pensou. E riram. Riram por algum tempo depois. Era diferente brincar com tantas amigas. Agora podia escolher. Um dia escolheu uma e logo se cansou. No dia seguinte preferiu outra e esqueceu-se dela logo em seguida. Depois outra e outra, até achar que todas eram poucas. Então pegou uma, jogou contra a parede e fez duas. Cansou das duas. Pisou com o sapato e fez 4. Não achou mais graça nas 4. Quebrou com o martelo e fez 8. Irritou-se com as 8. Partiu com uma pedra e fez 12. Mas 2 eram menores do que uma. 4 menores do que 2. 8 menores do que 4. 12 menores do que 8. Menores cada vez menores. Tão menores que não cabiam em si. Pedaços de amigas com as quais não se podia brincar. Um olho, um sorriso, um pedaço de si. Depois, nem isso. Pó brilhante de amigas espalhado pelo chão. Sozinha outra vez, a filha do rei. Chorava. Nem sei. Não queria saber das bonecas. Não queria saber dos brinquedos. Saiu do palácio e foi correr no jardim para cansar a tristeza. Correu, correu, e a tristeza continuava com ela. Correu pelo bosque, correu pelo prado, parou à beira do lago. No reflexo da água, a amiga esperava por ela. Mas a princesa não queria mais uma única amiga. Queria tantas, queria todas. Aquelas que tinha tido e as novas que encontraria. Soprou na água. A amiga encrespou-se, mas continuou sendo uma. Então a filha linda do rei atirou-se na água de braços abertos, estilhaçando o espelho em tantos cacos, tantas amigas que foram afundando com ela, sumindo nas pequenas ondas com que o lago arrumava sua superfície.
Segundo conto de Marina Colasanti, são os cabelos das mulheres. Naquela aldeia de montanha perdida entre neblinas, a chuva havia começado há mais tempo do que era possível lembrar. Só água vinha do céu, em fios tão cerrados que as nuvens pareciam cerzidas ao chão. As plantações haviam se transformado em charcos, as roupas já não secavam junto aos fogos fumacentos, e pouco ou nada restava para comer. Reuniram-se os velhos sábios em busca de uma resposta, e longamente deliberaram estudando as antigas tradições. São os cabelos das mulheres, disseram por fim. E obedecendo aos pergaminhos, ordenaram que fossem cortados. Na praça da aldeia, desfeitas tranças e coques, soltos todos os grampos, os longos fios que chegavam à cintura foram decepados rente à raiz e entregues à chuva. Todos os viram descer na correnteza, ondulantes e negros. Todos se encheram de esperança, enquanto as mulheres abaixavam a cabeça, deixando a água escorrer em filetes sobre a pele nua. De fato, pouco demorou para que as nuvens levassem sua carga em direção ao vale, desfazendo-se ao longe. E o sol acendeu-se num céu tão enxuto e limpo que parecia novo. Aquecia-se ao sol a antiga umidade guardada entre pedras e grutas. Vindas daquele calor, talvez, daqueles vapores abafados no escuro silêncio, longas serpentes negras começavam a deslizar para a luz. Os homens só se deram conta da temível presença quando os campos abaixo da aldeia já estavam invadidos. Com asco e horror, as encontravam de repente enroscadas no cabo de uma enxada, no fundo de um cesto, ou brilhando entre sulcos. Eram tantas, de nada adiantavam caçá-las. Cortadas ao meio ou degoladas por facão ou foice, multiplicavam-se, cada parte adquirindo vida própria e afastando-se como se recém-saído do ovo. Quase não lhes bastassem os campos, começaram a deslizar em direção à aldeia. Em breve bastou afastar um móvel, abrir um armário, para encontrar uma serpente enovelada. Qualquer cobertor, qualquer travesseiro, qualquer manto ou almofada podia ser seu ninho. E entre as achas de lenha, entre as talhas de azeite, entre os gravetos e as cinzas do fogão, entre os grãos nas despensas, por toda a parte e em todo o canto, cobras ondulavam suas espirais. São os cabelos das mulheres, exclamaram afinal os aldeões, sem necessidade de reunir os sábios. E as mulheres riram, escondendo o rosto nos lenços e nos xales que cobriam suas cabeças. Acabem com isso! Ordenaram-lhes os sábios. E não se referiam ao riso, mas às serpentes. E com voz que não admitia réplica, repetiram: acabem com isso, mulheres! Mas como acabar com o flagelo se lhes faltava o remédio? Responderam as mulheres. E acrescentaram: cabelos. Para acabar com esses, precisamos dos nossos. E cabelos elas não tinham. Parecia inútil procurar. Por baixo dos lenços apenas uma leve penugem despontava. Nenhuma mulher havia sido poupada. Ainda assim procuraram de casa em casa, mesmo nas mais distantes. Até que escondida, entre as saias das irmãs mais velhas, no fundo de um casebre, encontraram uma menina. Uma menina pequena, tão pequena que ao tempo das chuvas havia sido confundida com um menino. Uma menina pequena, com um rabichinho magro. Desatado o cordão que prendia o rabicho, os cabelos desceram cobrindo as orelhas. A mãe colheu um fio. Enfiou numa agulha. Todos olharam. Todos viram a mãe levantar uma pedra, suspender a serpente que ali se abrigava e, com pontos firmes, coser-lhe a boca. Todos viram a serpente afastar-se deslizando ladeira abaixo. O rabicho da menina já era apenas um fio, quando a última ondulação negra desceu a encosta e a grama fechou-se sobre o seu rastro. E passado algum tempo a serenidade havia voltado à aldeia, sem que, porém, viesse com ela a alegria. O frio demorava-se, sem abrir caminho à primavera. As mulheres caminhavam no vento com a cabeça coberta, todas elas envoltas em panos. As brotações tardavam, as sementes não germinavam na terra gelada, nem chegavam as aves migrantes. Ainda fazia frio na manhã em que a primeira mulher tirou o chale, sacudiu a cabeça, os cabelos que haviam crescido rodearam-lhe o rosto,
E por que aquela havia tirado Charlie? Uma e logo outra a imitaram. Uma quarta desfez sobre a testa o nó que prendia o lenço. Cabeças de mulheres assomavam às janelas, descobertas. Os cabelos, lisos, crespos, ondulados, dançavam livres, farfalhando como folhas. Cintilaram ao sol que de repente não parecia tão pálido. Em algum ponto daquela manhã, a primavera pôs-se a caminho. São os cabelos das mulheres, disseram os homens, farejando o ar que se fazia mais áfino. E sorriram. E então, gostaram dos contos? Maravilhosa Marina Colasanti. Primeiro conto, o que vocês acharam? Eu achei um tanto triste. E para vocês? Como vocês receberam a história? E o segundo, também, né? É a questão da falta de voz, né, da mulher na sociedade. E que como no fim quem resolve as coisas são elas, né? Não é fácil ser mulher. Continua sendo difícil até hoje. E o que nós precisamos fazer é continuar lutando, né? Lutando pelo nosso lugar, lutando para que a nossa voz seja ouvida e lutando por uma sociedade mais justa. Então é isso. Essa foi minha invasão aqui no Conto um Conto para celebrarmos o Dia Internacional da Mulher. Seguimos lutando, mulheres. Abraços. Quem fala? Daniele Ramos.